E vamos hoje para mais um episódio da nossa jornada com fé. Seja muito bem-vindo, que você esteja comigo até o final dessa jornada. Serão 90 dias pelo Novo Testamento, onde a gente vai conhecer mais detalhes, entender e saiba que é como serva do Senhor que eu estou aqui para te ajudar a multiplicar, o seu conhecimento, o seu entendimento, o meu também, que a gente esteja junto. Eu sou a Jenny Almeida, se você está chegando hoje pela primeira vez no podcast, estamos no dia 19 e hoje nós vamos ler Marcos capítulo 7. Jesus e a tradição dos judeus, tá como título aqui para mim. Versículo 1. Alguns fariseus e alguns mestres da lei tinham vindo de Jerusalém e reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com as mãos impuras, quer dizer, não tinha lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar os copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas. Fico pensando, abre um parênteses. Será que Jesus falava isso mesmo? Acho que deveria ser outra palavra na época, né? Mas assim, Jesus firme, assim, né? Hipócritas. Fecha parênteses. Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam as leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem ensinamentos humanos? Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado os mandamentos de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas disse: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais? Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para os filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Ponto. Versículo 14, aqui aparece um outro título. Jesus fala sobre a impureza. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é do coração da pessoa, é o que faz com que ela fique impura. Vocês têm ouvidos para ouvir? Ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram: o que queria dizer com essa comparação? Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa pode não fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimentos podem ser comidos. E ele continuou: o que sai da pessoa é o que faz ela ficar impura.
porque é dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Ponto. Terminamos o versículo 23. No versículo 24, o título aparece: A Mulher Estrangeira. Jesus saiu dali e foi para uma região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por espírito mau, ouviu-a falar de respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas do pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: Por causa dessa resposta, você pode voltar para casa, o demônio já saiu da sua filha. E quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama, de fato o demônio tinha saído dela. Versículo 31. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lado da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que pusessem a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele, e em seguida cuspiu e colocou um pouco da saliva da língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Éfata, que quer dizer abra-se. Naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Jesus ordenou a todos que não contasse para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam o que havia acontecido. E todas as pessoas que ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que faz, ele faz bem. Até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Que coisa mais linda, né? Terminamos ali o capítulo 7 de Marcos. E o mandamento, né, que a gente deixa para a reflexão do dia de hoje é: não darás falso testemunho, né? Por quê? Porque a verdade, ela vem do coração, né? E eu até acrescentaria aqui a gente repensar sobre colocar algumas ordens ou mandamentos humanos e não um mandamento principal de Deus à frente, né? Então tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente acostuma com algumas regras, algumas coisas que são humanas, mas a gente tem que colocar a regra do Senhor à frente, né? Que é observar o que sai da nossa boca, né? O que a gente está nos alimentando muitas vezes, né? Então, que você reflita no dia de hoje. Se você puder compartilhar, que você compartilhe, né? A ação seria: fale a verdade com amor. Se for para falar uma verdade falsa, não fale, porque não existe verdade falsa, né? Tem que ser a verdade com amor. Então, toda vez que você abrir a boca, que seja para edificar, que seja verdade e que venha do coração, né? Porque é assim que Deus nos ensina. E o post de hoje seria Marcos, capítulo 7, versículo 20. O que sai do homem, isso é o que contamina. E a contaminação pro lado bom e pro lado ruim. Então, que tenhamos, né, essa preocupação do que sai da nossa boca. Que Jesus, né,
nos chama hoje para que a gente tenha um coração puro, né? E se você quer essa transformação, continue seguindo os passos dele, meditando na palavra, ouvindo a sua voz, né? E chegamos ao fim de mais um dia 19. Espero que você esteja animada comigo para que a gente possa caminhar juntos nessa jornada, né? Que não é fácil ler todo o Novo Testamento inteiro, mas eu acredito que com a fé, né, que a gente deposita no Senhor, é possível que a gente compreenda e entenda, porque nesse mundo a gente tem muitas aflições e nós precisamos estar sendo sempre guardados e protegidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, certo? A paz do Senhor seja com você e eu te espero no próximo episódio amanhã.